Saudações marinheiras a todos aquaviários da Marinha Mercante, a todos que fazem parte de sindicatos também da Marinha Mercante. Saudações marinheiras a todos. Eu vou comentar um assunto que acontece muito a bordo de navio, tanque de gás liquefeito, sobre chamado o que é ponto de ebulição. Ponto de ebulição. O que é? É uma propriedade usada para identificar substância, particularmente no estado líquido, ao aquecer um líquido, quando ele atinge uma determinada temperatura, começa a ferver. É uma propriedade usada para identificar substância, particularmente no estado líquido, ao aquecer um líquido, quando ele atinge uma determinada temperatura e começa a ferver, ou seja, entra em ebulição, transformando-se em vapor. Essa transformação física do líquido em vapor é chamada de vaporização. A temperatura na qual ocorre a ebulição de um líquido é chamada de ponto de ebulição. A água pura, por exemplo, o nível do mar, entra em ebulição a temperatura de 100 graus. Quando a substância líquida quando as substâncias líquidas são misturas, a temperatura final de ebulição é diferente da temperatura no início dessa transformação. As misturas caracterizam-se por apresentar uma faixa de temperatura onde ocorre a vaporização. Quando que a substância pura mantém uma única temperatura durante essa mudança de estado físico. Uma observação importante é que existe mistura líquida chamada misturas entrópicas, misturas entrópicas, que apresenta ponto de ebulição constante, como por exemplo álcool comprado em supermercado, que contém 96% da substância álcool etílico e 4% de água. Saudações marinheiras, aqui quem falou com vocês foi Moisés Ribeiro Maria de Provés. Ponto de ebulição. Saudações, até mais.